Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Galera, presta bastante atenção nesse vídeo. Vamos falar muito aqui do departamento de futebol em específico. Muita coisa bacana está acontecendo desde a chegada do Alexandre Pássaro. Está acontecendo uma verdadeira revolução nessa pasta tão importante do Vasco que vinha sucateada durante muitos anos. Então vou dividir em alguns tópicos aqui. Presta bastante atenção. Primeiro, a gente vai falar da economia que está sendo feita com renegociações e dispensa de jogadores que não estavam nos planos do Marcelo Cabo e oneravam demais a folha salarial do Vasco. E o Alexandre Pássaro calcula que o Vasco está economizando algo em torno de 20 milhões de reais com essas mudanças. Essas saídas, lógico que elas desoneram bastante o Vasco, né? Eu acho que se a gente fizer contas aí desde o começo, dos primeiros jogadores que saíram ali pós-rebaixamento, a gente deve estar aí com uma economia total, né, de cerca aí, deve estar batendo quase os 18, 20 milhões de reais ao longo do tempo, né? Isso é importante para que a gente possa focar naqueles jogadores que a gente conta, naqueles jogadores que vão entrar em campo, naqueles jogadores que a gente quer utilizar. Bom, vamos falar agora de renovação de contrato. Muita gente preocupada com a situação do Andrei e também de Germancano. O Alexandre Pássaro, há um mês atrás, comentou sobre essa situação de que algumas situações, principalmente a do Germancano, depende muito do retorno do Vasco à Série A. E aí a gente fica muito naquela situação, pô, mas o Vasco só vai decidir algumas situações lá em dezembro, ou outubro, novembro, quando já tiver ciência se vai estar na Série A ou não. E aí, como é que fica isso? O Alexandre Pássaro falou que alguns jogadores já têm acordos e eles fizeram dois tipos de contrato. São contratos caso o Vasco esteja na Série A ou contrato onde o Vasco não suba. Ele vai dar um pouco mais de detalhes sobre a reformulação e a forma como está sendo feito os contratos. A questão do Andrei ou de qualquer outro jogador ou qualquer outro contrato que esteja condicionado ao ano que vem, quando eu quero dizer isso, é tudo assinado naturalmente agora ou no momento da renovação. Porque acho que a gente às vezes faz dois cenários, né? Com Hernando a gente tem isso, com Zeca a gente tem isso, com alguns outros jogadores, com o próprio Vanderlei a gente tem isso. Existem os dois cenários, né? Existem a renovação para o ano que vem em um cenário de Série A, e isso tem números diferentes, tanto de salário, de produtividade, tempo de contrato e etc. E tem números também para a Série B. Então, a ideia é que o jogador corra esse risco com a gente, com a mesma certeza ou expectativa que a gente tem de que nós não vamos ficar mais do que esse ano na Série B. Então a gente faz isso baseado na ideia mútua dos dois lados de, tem uma condicionante aqui que a gente tem que subir. E o mantra que a gente está dizendo aqui na cabeça de todo mundo é, não, tudo bem, mas nós temos que subir mesmo. Então se eu não subir, é lógico que não tem sentido eu ficar mais um ano, ou dois, ou três, ou ganhar um salário mais alto, porque eu sei o cenário que a gente vai encontrar. Então toda a segurança, a assinatura e etc. seria feito agora, mas com essas condicionantes ainda para o momento futuro, quando isso for definido. Bom, vamos falar agora de salários. Ontem o Alexandre Pássaro informou que os salários do Vasco encontram-se rigorosamente em dia, tanto dos funcionários como também dos jogadores. Foram feitos alguns acordos de coisas para trás e de fevereiro para frente o Vasco colocou o salário de todo mundo em dia. Sobre a questão do pagamento de salário, hoje eu posso dizer sim, que com o trabalho de todas essas pessoas, todas essas áreas, o salário dos jogadores, da equipe principal do Vasco está em dia. Existem ainda alguns acordos que a gente precisa solucionar, ainda da pandemia, ainda de um momento anterior. Outros a gente já fez acordo, então praticamente desses atletas que estão aqui, dos atletas que a gente conta, dos atletas que serão importantes para a gente na Série B, eles estão rigorosamente em dia. Isso tem sido motivo de paz, né, dentro do CT, que nada mais é do que a gente cumprir nossa obrigação. Uma coisa que eu ouvi do Salgado lá em dezembro, quando ele me entrevistou, que isso seria a prioridade. Esse é o discurso que eu passei a todos os jogadores que a gente contratou, e hoje a gente pode vender esse discurso, mas no começo do mês que vem tem mais uma luta, no começo do outro tem mais outra, então a gente vai continuar nessa luta porque não é fácil, tem muita coisa para trás aqui no clube. Mas a gente teve que, em determinado momento, por exemplo,
entender com todo mundo que esses acordos da Covid a gente trataria de uma outra forma, em determinado outro momento, porque senão a gente vai sempre tentar resolver o passado e com isso desandar o presente. E logo o presente virou o passado e a gente está perdido no meio dessa confusão. Bom, o tópico principal nosso aqui é o departamento de futebol e o Alexandre Pássaro vai comentar para vocês a respeito de como ele encontrou o departamento de futebol, vai comentar que algumas coisas no Vasco eram arcaicas e não podiam acontecer mais em pleno século XXI e também vai elogiar algumas coisas. Confere aí. Esse é o nosso jeito de trabalhar aqui, eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe gigante trabalhando comigo, eu tenho outras áreas que interagem comigo a todo tempo, como os exemplos que eu dei aqui. Eu tenho um presidente que toda semana a gente está se falando, toda hora a gente está se falando e a gente está sempre muito alinhado. E esse nosso jeito de trabalhar talvez tenha casado de uma forma melhor com o que o Vasco necessitava. Muitas e muitas coisas que estavam aqui no departamento de futebol do Vasco, de fato eu não concordo nem de perto. Mas também a gente tem que valorizar algumas coisas. Eu não gosto, eu não tenho relação política com quem estava ou com quem esteve. E por isso eu não tenho ressentimentos, raivas, problemas. Não, eu sou profissional e estou chegando na instituição Vasco da Gama. Então eu tenho aqui muitas coisas que a gente precisa apontar como coisas positivas também. Eu não vou ficar aqui falando das negativas porque não me cabe. Eu acho que isso é uma análise que você pode fazer, mas muitas coisas positivas. Hoje talvez, a principal figura dentro do nosso clube hoje, que é o Germancano, foi trazido pelo departamento de futebol passado. O Thales, ele foi alçado ao profissional em 2019 com o Vanderlei Luxemburgo, né? A quem tem gigante parcela dessa venda, dessa transferência, dessa negociação. Então, considerando tudo isso, o próprio Matias, né, foi trazido pela administração passada, pelo Carlos Brasil, a quem eu agradeci pessoalmente, agradeço aqui, que tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive esse. Então, embora possa sim ter tido um montão de coisas ruins, eu acho que também cabe a gente aproveitar as coisas boas. E se essa semana é uma semana, como você disse, que há muito tempo não se via, e que a torcida está feliz, eu fico muito feliz. É para isso que eu trabalho, no final das contas, né? Eu trabalho para que a torcida, que é o nosso principal ativo, para não dizer o único, para que ela esteja feliz, porque a torcida estando feliz é porque as coisas estão dando certo, e a gente tem chance de todos nós darmos certos em suas respectivas áreas. Mas cabe a mim, como hoje diretor de futebol profissional do Vasco, continuar buscando boas ações e boas atividades para que essa semana seja mais comum do que tenha sido nos últimos anos, né? Então, é isso que eu tenho visto, não gosto de falar do passado, etc., mas sim, muitas das coisas, eu não sei se foi a administração passada, a retrasada, a outra, mas muitas das coisas aqui não cabia mais no ambiente que a gente vive hoje, não combina com o mercado, com o mundo, com o jeito que se trabalha hoje, que a gente tem mudado aos poucos, dentro da nossa possibilidade. E para finalizar, vamos falar de futuro. O Vasco tem comprado alguns jogadores jovens, comprou o MT agora, comprou o Matias Galarza. O Vasco tem contratado muito jogador para o time sub-20, com gatilho já para esse jogador e ao profissional. Ele fez isso agora com o Emerson Urso, jogador que veio do São Caetano e já jogava no time profissional do São Caetano e está vindo para o sub-20 do Vasco. Já falei isso, mas deve estar sendo aproveitado no time profissional. O Vasco está focando demais em captar jogadores jovens. Veio o Matias Galarza do Paraguai, veio também o Diego Fernandes e o Elias Ovelar. Então o Vasco está com foco em pegar jogadores jovens e promissores. Ele foi perguntado na coletiva se isso virou uma metodologia dentro do Vasco e também uma modalidade de negócio do Vasco investir em atletas jovens pensando em revendê-los por preços maiores. Inclusive ele vai falar um pouco também de mercado, como é que é o mercado hoje, venda para o exterior e se de fato isso é uma metodologia e é algo que é parte da diretriz de como o Vasco vai conduzir o seu departamento de futebol. Isso na verdade é uma coisa que vai sempre acontecer. Já acontecia em 1990, acontece hoje. A gente tem uma diferença de desvalorização de moeda que nos tira dessa concorrência de talvez tentar fazer alguma coisa parecida com o que faz a Europa, de comprar super barato e vender super caro. A gente pode fazer o que nos cabe. Então, talvez a gente hoje, ou segunda-feira, a gente tenha adquirido o Galarza ou o MT por um valor mais baixo e a gente vai vender mais caro.
mas aí talvez em algum momento vai ter um outro clube que vai vender ainda mais caro. E isso tudo, eu acho que é uma escada que as coisas estão, enfim, determinadas. Tem lá uma estante com prateleiras e a gente está na nossa, o Paraguai está na dele, a Argentina está na dele e a Europa está na prateleira dela. E tem uma desvalorização gigante. Então, se eu pago 10 mil reais para um jogador hoje aqui e lá na Europa o jogador recebe 10 mil euros, ele está recebendo 6,5 vezes mais do que ele recebe aqui, pelo simples fato da valorização da moeda. Então, é muito difícil que a gente queira ser romântico e sonhador de dizer, não, nós vamos tentar fazer de um jeito diferente. Não vamos fazer de um jeito diferente. O que nos cabe é criar mecanismos e ferramentas dentro desses contratos, como é o caso do Tales, para que a gente possa participar dessa estante que ainda não nos pertence, desse outro mercado. Então, quando o jogador eventualmente sair do Borussia e for vendido, ele comprou por 10, o Borussia vendeu por 50, que a gente tem uma parte disso, talvez com forma de compensar essa diferença que hoje existe, mas que já existiu mais. Eu acho que hoje a diferença é menor do que um dia já existiu. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite, 10h20, o Dieguinho tá chegando com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like, é muito importante. Se for sua primeira vez por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair daqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento o Dieguinho volta. Vai, tamo junto, valeu, fui!